Mateus, capítulo de número 6. Eu quero falar um pouco hoje, eu vou aproveitar também a oferta para entrar nesse contexto, daquilo que nós ministramos nesta manhã. Deus tem colocado no meu coração da gente trazer alguns princípios, né? Cristo é o fundamento da igreja. Agora, é muito bonito e romântico a gente dizer que Cristo é o nosso fundamento. Eu faço tudo por Cristo, né? É romântico isso. Eu faço tudo por Cristo, eu amo a Cristo, Jesus é tudo. Mas existem maneiras de nós expressarmos isso. Não basta eu dizer que eu amo a minha esposa e continuar fazendo coisas que a desagradam, né? A Bíblia fala que aquele que me ama é o que tem os meus mandamentos e os guarda. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e esses tempos, irmãos, eles desde a época de Jesus, desde a época dos apóstolos, eles já escreviam: olha, vai vir tempos difíceis, vai vir pessoas procurando líderes, mestres que vão ensinar segundo aquilo que traz conforto ao coração. Então, se a pessoa ela não crê na oferta, no dízimo, ela se sente desconfortável, ela vai procurar uma igreja que ensina diferente. Se a pessoa não crê na santidade no namoro, ela vai procurar uma igreja que é mais liberal, uma igreja, eles vão procurar meios. E não basta eu dizer que a minha vida está fundamentada em Cristo, se eu não sigo aquilo que Ele me ensinou a fazer. Porque a máxima do Evangelho, Mateus 28 diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar os mandamentos que eu vos tenho ordenado. Então Jesus não deu uma opção para nós, Ele deu mandamentos, Ele nos ensinou. E onde nós vamos aprender muito dos mandamentos de Jesus é em Mateus. Começamos semana passada falando sobre o mandamento de amar o inimigo. Você quer se tornar filho do vosso Pai Celestial? Ame o inimigo. Se reconcilie, procure dentro daquilo que é a sua responsabilidade, orar, abençoar. Tem horas que o inimigo não tem como se reconciliar com ele, porque ele mesmo quer o seu mal, mas você vai amar. É isso que a Bíblia ensina: ame, ore por quem quer o seu mal. Ore por um Paulo, porque um dia que o Paulo converter, ele vai se tornar um apóstolo. Ore por aqueles que te perseguem hoje, porque como assim Jesus, eles não sabem o que fazem. Aleluia. Então, há mandamentos. Embora nós fomos libertos do pecado, eu posso viver uma vida de pecado quando eu quebro os mandamentos do Senhor Jesus. E aí não basta eu dizer que eu tenho fundamento, eu preciso colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. E uma das coisas que eu tenho notado é que muitas doutrinas têm se levantado nesse tempo, coisas que crentes de 20 anos, 30 anos, 15 anos, 5 anos de fé, andaram 5 anos crendo, alegre no Senhor, e de repente, do nada, eles acordam e falam assim: eu não creio mais nisso, porque por causa disso, por causa daquilo outro. E qual que é o grande problema das situações? Muitas pessoas têm analisado a Bíblia de uma forma parcial. Nós temos linhas de pessoas que às vezes nem pregam mais o Velho Testamento, vivem apenas pregando o Novo, ou desconsideram o Velho Testamento. E a Bíblia mostra que o Velho Testamento aponta para o Novo, e o Novo Testamento confirma o Velho. Aleluia. O Velho Testamento lá em Hebreus fala que é a sombra, não é a imagem exata, ela é a sombra, é a projeção. Sombra é a projeção. Eu estou aqui, tem a minha sombra ali, ela é a projeção. Dá para ter uma ideia de como é a forma, mas não a exatidão. E Jesus é a exatidão. Ele veio cumprir aquilo que estava na sombra. Ele veio trazer luz no nosso entendimento. Quem está entendendo, diga aleluia. E tem 2 princípios da Bíblia que nos ensina como interpretar a Bíblia. Um deles é a exegese. O que é exegese? Exegese é você estudar a Bíblia na linguagem que ela foi escrita. Porque nós temos a nossa Bíblia traduzida. Foi traduzida, algumas passam para o latim, depois do latim para o português, ou passa para o inglês. E a Bíblia foi escrita, Novo Testamento em grego, Velho Testamento hebraico, aramaico. E quando você vai estudar a Bíblia no profundo, na forma de exegese, você vai no original da palavra. Muitas vezes, na hora de traduzir, o tradutor, ele coloca uma palavra que mais se assemelha àquilo que o escritor quis dizer. Porém, nós vamos entender que tem certas comunicações que para nós não faz sentido.
E a exegese fala disso, de você analisar a Bíblia no texto, no seu original, a etimologia das palavras, o que de fato o texto quer dizer, uma interpretação. A hermenêutica, já diferente, ela engloba muito mais. A hermenêutica fala de estudar a palavra, a letra na forma que ela foi escrita, mas também fala de estudar o contexto que foi escrito. Qual é o contexto que fez Paulo sentar-se para escrever a primeira carta de Coríntios? Qual era o contexto da carta de Judas? Porque dentro de um contexto, nós vamos ter também uma história que pode ser contada, e o contexto pode nos ajudar a interpretar corretamente o texto da Bíblia. E a hermenêutica, ela tem algo que nos ensina, que a Bíblia explica a Bíblia. Então, o que eu vejo muito hoje é pequenos versículos que são tomados por pessoas e elas constroem doutrinas por causa de pequenos versículos. E isso tem afastado muita gente da fé. Quando a pessoa não tem um conhecimento geral da Bíblia, ela vai, às vezes, pautar a sua fé em versículos isolados do texto. E texto sem contexto, como dizia um pensador, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, quando eu vejo uma palavra aqui, eu preciso entender todo o contexto. Vou te dar um exemplo. Os fariseus chegaram para Jesus com uma mulher pega no flagrante de adultério. Quando eles chegam lá, eles sabiam o que tinha que ser feito, porque a Bíblia estava escrito, olha, aquele que adulterar deverá ser morto. E ele fala assim, Jesus, essa mulher foi pega no flagrante de adultério. A lei de Moisés, olha a interpretação, tinha lá fariseus, escribas, doutores da lei, a lei manda apedrejar, e agora Jesus? Porque está escrito. Jesus não teve que descumprir a lei, porque Jesus é a própria lei, Ele é o verbo que se fez carne. Quando Deus escreve a lei, é uma carta de amor. Ele não escreveu a lei por causa dele, Deus escreveu a lei por causa de mim e de você, por amor a mim e a você. E Jesus então diz, olha, aquele de vocês que tem a pureza, vamos falar assim, eu vou falar mais claro para entender, aquele que tem a pureza, que é justo o suficiente para pegar uma pedra, ou seja, que não tem pecado, atira a primeira pedra. E diz que todos foram soltando um por um, começando dos mais velhos até os mais novos. Eles foram soltando por quê? Se nós olharmos para a lei, nenhum de nós poderíamos ser salvos. Então eu preciso entender o contexto, por que Deus escreveu a lei. Essa semana mesmo eu tive uma experiência lá em casa com isso. Nós temos uma lei lá, determinado horário os meninos têm que desligar a tela do celular, determinado horário. Aí essa semana o Henrique, pai, mas por que a minha mãe pode ficar com o celular na mão? A lei foi criada, nós criamos essa lei, não é porque nós queremos ser carrasco, não é porque a gente quer ser, não, você não pode, você tem que sentir dor, você tem que sentir o que é abnegação. Não, irmãos, essa lei foi criada para os meus filhos em prol deles, porque eu amo eles, porque a ciência nos mostra que o excesso de tela faz mal para a vida de uma criança. Quem está entendendo, diga aleluia. Então quando você entende isso, você vai entender que a lei foi escrita por um pai amoroso. Deus não está sujeito à lei. E quando Ele cria a lei do sábado, Ele não cria o sábado para o homem sem entendimento, então começa a colocar o sábado no lugar onde não se pode fazer nada, não pode curar no sábado, não pode salvar alguém no sábado. Por quê? Porque para ele o entendimento da lei é aquele. Mas quando você não interpreta hermenêutica, quando você não vê o contexto, por que Deus criou a lei? Lá em Gálatas diz, por causa da transgressão, e por amor a nós, Deus começou a criar alguns princípios que eram cumpridos pela fé antes da lei, para que houvesse paz entre o povo de Israel. Quem está entendendo, diga aleluia. É isso. Eu preciso interpretar a Bíblia e entender que desde Gênesis a Apocalipse, toda a palavra de Deus, ela é inspirada, é apta para discernir, para redarguir, para corrigir. Paulo dizia para Timóteo, olha, a palavra de Deus é fiel para você corrigir, para você redarguir, para você exortar, para você motivar as pessoas. Qual palavra de Deus? Naquela época não tinha a Bíblia que nós temos hoje. Naquela época a palavra era a Torá. Naquela época a palavra era aquilo que foi escrito no Velho Testamento.
nós não somos mais salvos pelas obras da lei, mas a lei continua sendo a carta de um pai que ama, e fala: se você estiver aqui, debaixo das asas, tem um ambiente de segurança, debaixo das asas do Altíssimo, em cima da rocha que é a palavra do Senhor, se você estiver nesse ambiente, nenhuma praga chega na tua tenda. Então entenda, eu vou te mostrar aqui então, Mateus capítulo 6, o verso 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem, onde nem a traça, perdão irmãos, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu. Volta lá no verso 19. Quando eu interpreto a Bíblia, pegando um versículo isolado, o que você entende desse versículo? Alguém? Não acumule. E quando eu uso ao pé da letra do versículo, o que eu interpreto? Bom, então eu não posso ter uma conta com dinheiro sobrando, eu não posso pensar em aposentadoria, eu não posso pensar num plano, num fundo de reserva. Entenda que isso não compete com os outros trechos da Bíblia. Quando você vai ver lá em Provérbios capítulo 3, diz: olha, honra o Senhor com as primícias da tua renda, honra primeiro a Deus com as primícias, então se encherão fartamente de trigo os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Por que Deus quer dar abundância se eu não posso acumular? Quando entrares na terra que vais possuir, e vai colher coisas que não plantou, vai habitar em casas que você não edificou, lembrai-vos do Senhor que vos tirou da terra do Egito, e quando as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. Quem está entendendo, diga aleluia. Quando eu examino ao pé da letra, então eu vou começar a sentir culpado. Há tantas pessoas que se sentem culpadas. E quando você examina ao pé da letra, às vezes você vai começar a julgar. Qual que é o problema, irmãos, de interpretar a Bíblia errada? Quando eu interpreto que não devo acumular, eu olho para uma pessoa rica e às vezes vai me dar inveja dela. Por quê? Porque ela acumula e eu não posso. Eu começo a julgar ela porque ela tem e eu não tenho. Mas eu não tenho porque às vezes eu não entendi o que é administração, eu entendi errado o que é esse versículo, eu não interpretei da forma correta. O que Jesus está mostrando para nós? No verso seguinte ele vai dizer, no verso seguinte, 20, não acumule na terra, mas ajunte para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Verso 21. Está aqui o princípio da lei. Porque onde está o teu coração? Aonde está o acúmulo? Aonde está o teu coração? Aonde está a tua confiança? É no dinheiro? Irmãos, não é pecado ter plano de saúde, não é pecado ter um fundo de reserva, não é pecado você ter um plano de previdência. Mas se você põe nele o teu coração, você está confiando na coisa errada. Aqui diz que onde está o teu tesouro, onde está aquilo que é valioso. Se eu perder esse plano de saúde, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se eu perder esse plano de aposentadoria, eu não sei o que vai ser. Se eu não tiver um fundo de reserva, e se acontecer alguma coisa, Guilherme, quem que vai cuidar de mim? Jesus está ensinando a gente que o negócio está aonde está o nosso coração. Acumule tesouro no céu, porque ali, tudo que você faz, irmãos, ele fala para Filipenses, se não me engano, dizendo assim, Paulo, olha, não que eu procure de vocês algum donativo, mas porque eu sei estar na fartura, como eu sei estar na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu estou buscando de vocês um fruto que aumente a vossa conta no mundo espiritual. Quem está entendendo, diga aleluia. Há pessoas que acumulam apenas aqui, e quando acumula aqui, o dia que ele perde. Quem lembra aqui daquela crise que teve na Europa, onde muitas pessoas lá na Itália começaram a se suicidar? Quem lembra dessa crise? Foi entre os 2000 ali, no início de 2000, final de 90, 2000. Teve uma crise muito forte, que afetou até uma parte dos Estados Unidos, e lá na Europa muita gente estava
suicidando. Por quê? Porque o tesouro dele tinha ido embora. Porque o sentido da vida dele, o tesouro dele estava no patrimônio. Se o teu patrimônio hoje acabar, você perde o sentido da vida? Se hoje você perdeu o seu carro, se hoje o teu emprego, se o teu patrão te mandar embora, você vai entrar na depressão? Isso é sinal de que você estava acumulando a confiança em um lugar errado. Mas quando você é fiel no pouco, também se torna fiel no muito. Quando as riquezas começam a aumentar, você continua proporcionalmente acumulando riquezas no céu. Aqui aumenta a riqueza. Eu não vou reter mais do que é devido. Eu vou investir no reino do céu. E Deus vai te dando, e vai transbordando de vinho os teus lagares, e você vai investindo. O dia que o lagar secar, ainda que a figueira não floresça, eu tenho um tesouro no céu, e ninguém vai roubar a minha coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Algo precioso, algo que é mais valoroso na minha vida e na sua vida. Quando eu tenho um tesouro no céu, o dia que a terra falha, eu permaneço firme. Quem está entendendo, diga aleluia. É isso. Não é proibido, não é pecado ter riquezas. O problema é quando eu sou rico aqui na terra e não tenho riquezas lá no céu. Um dia, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ganhar o mundo inteiro e chegar no final da vida e não ter cumprido o seu propósito, não ter criado os seus filhos, não ter feito algo pelo qual queimava e ardia no seu coração? Ah, não, um dia eu vou fazer, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer. Ei, Deus está trazendo um entendimento para você nessa noite. Não busque primeiro o dinheiro, busque o lugar aonde está o teu tesouro. O meu tesouro é mexer com criança, então eu vou mexer com criança. Há quantas pessoas que estão fazendo medicina, não é porque tem um chamado, estão fazendo direito para ser juiz, não é porque tem um chamado, mas é por causa do dinheiro. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Aonde está o teu tesouro? O que Deus colocou na tua mão? Talvez você até hoje não prosperou, porque você estava confiando em acúmulos aqui na terra, em acumular aqui para você se sentir seguro. Mas hoje o Senhor está te falando, busca o reino. Qual é o talento que Deus colocou na tua mão? Porque aonde está o teu tesouro? Se está aqui na terra, se você perde a sua vida. Mas se está no céu, ainda que passe a terra, que passe o céu, as palavras do Senhor não passarão. Aleluia! Então fique de pé, nós vamos ofertar nessa noite. Oferte com entendimento, viva com entendimento. Não é pecado ter, o pecado é reter. Não é pecado ter, guarda essa frase no teu coração. O pecado é reter mais do que lhe é devido. Provérbios 11:24 diz: a alma generosa prospera mais e mais, mas aquele que retém mais do que lhe é devido, ser-lhe-á em pura perda. Pai, nós oramos nessa noite baseado nesta palavra, Senhor. E esta palavra revela o nosso coração. Muitas vezes nós confiamos na riqueza, muitas vezes nós confiamos, ó Pai amado, naquilo que o dinheiro pode comprar, e nós nos arrependemos aqui nessa noite. O Senhor sabe que nós somos pecadores, mas nós somos salvos pela fé, e a nossa fé implica que o Senhor está nos dando um coração que confia na Tua presença, que faz menção do Teu nome, pois voaremos com asas como que de águia. Dá asas de águia para empreendedores aqui nessa noite. Dá asas de águia para homens, obreiros, mulheres que estão trabalhando. Assim como o Senhor deu asas de águia, o Senhor deu uma visão de águia para José ali no Egito. Ó Pai, ó Senhor, nos faça correr como a corça e não se cansar. Que o Senhor faça prosperar a Tua igreja, Senhor, porque nós não vamos reter as bênçãos do céu. Seremos canais de bênção do Senhor. Pode derramar a Tua chuva, Senhor.
O rio, ó Pai amado, que flui do teu trono, vai fluir, vai passar sobre nós, e vai, ó Pai amado, fluir através e depois de nós, trazendo vida ao ambiente onde nós estamos. Se você quer sair do seu lugar, vem adorar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, Senhor, receba a nossa oferta, a Tua presença, Senhor. Guarda o nosso tesouro em Ti, o Senhor é nosso tesouro aqui nessa terra, aleluia, glória a Deus. Agora volta aí no versículo de número 1 do capítulo 6, permitindo Deus, nós vamos estar estudando esses dias o Sermão da Montanha, que você possa ler, rever o Sermão da Montanha, porque ali nós temos muitas revelações. Você vai ver aqui que Jesus fala não, Ele fala o que fazer, sempre no modo imperativo, é um mandamento do Senhor. Vamos interpretar aqui esses primeiros trechos em nome de Jesus. Todos encontraram? Diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celestial. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo, que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a mão esquerda o que faz a tua direita. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, volta no verso 1 aí para nós. Jesus, ele traz um mandamento. Quando nós interpretamos ele, quando nós interpretamos olhando apenas para esse contexto aqui, você pode até ter uma interpretação errada, errônea, e eu vou te mostrar isso com um testemunho que um dia eu vi. O que o Senhor nos ensina é que quando eu exerço a minha justiça, e essa justiça é a mesma palavra que fala sobre, deixa eu clicar aqui para te falar, essa justiça é a palavra elemosune, do grego, que é a mesma palavra que vai ser usada no verso seguinte, quando deres esmola. Então, dar esmola são atos de justiça. Deus nos salvou para praticar atos de justiça. O que é atos de justiça? Ajudar o órfão, ajudar a viúva, obrigado, que com as nossas riquezas nós possamos servir ao corpo de Cristo, com o fruto que nós produzimos, o corpo de Cristo possa ser alimentado, amém? Mas aqui o Senhor está falando, guarda de exercer a sua justiça diante dos homens, vírgula, com o fim, com o propósito, com o fundamento. Todas as nossas decisões têm um fundamento. Por que eu oferto? Tem um fundamento. Por que eu vou à igreja? Tem um fundamento. O fundamento de eu vir à igreja muitas vezes pode ser, eu vou na igreja porque eu tenho medo do diabo. Eu vou na igreja porque eu tenho medo do inferno. Eu vou na igreja porque eu quero uma vida melhor. Eu vou na igreja porque eu quero prosperar. Eu vou na igreja porque eu quero uma bênção. Eu vou na igreja, muitas vezes tem um fundamento que nos faz decidir a estar na igreja. Então aqui, Jesus está ensinando a gente que exercer a justiça dos homens com um propósito, que é ser visto por eles, deve ser evitado. Guardai-vos disso. Guarda de você fazer alguma coisa pensando em ser
reconhecido pelo homem, pensando que o homem vai olhar e vai te retribuir, pensando que alguém vai olhar para você e falar: olha que espiritual, olha que pessoa bondosa, olha que pessoa generosa. De outra sorte, quer dizer, de outra maneira, se você continuar assim, não vai ter nenhum galardão junto ao Pai Celeste. O que ele está dizendo aqui? Que isso não vai ser imputado como justiça diante de Deus. Por que não é imputado como justiça diante de Deus? Lá em Apocalipse fala que quando João viu uma multidão de povos e línguas e nações vestidas de branco, as vestes brancas eram as vestes de justiça, as obras de justiça do santo. Não é imputado quando eu faço uma obra de justiça com um propósito de ser visto pelos homens. Caim, quando Caim ele vai oferecer a sua oferta, o propósito dele não era Deus, o propósito dele era Abel. Ele não queria ficar, irmãos, eu imagino que ele não queria ficar para trás. Ananias e Safira, a mesma coisa. Quando eles veem Barnabé, aquele cara que discipulou Paulo, quando eles veem Barnabé vendendo as suas posses, porque ele era um homem de muita posse, vendendo suas posses e depositando nos pés dos apóstolos, eles vão lá, vendem a sua casa e combinam entre si: olha, Barnabé deu, então vamos fazer o seguinte, vamos dar metade. Mas ele não era pecado da metade. O problema de dar dinheiro não é se é metade, se é inteiro. Pedro fala: se você segurasse o dinheiro não seria seu. Mas vocês estão mentindo ao Espírito Santo, porque provavelmente eles estavam dando oferta para serem vistos pelo Barnabé, pelo Pedro, por não ficarem atrás. Por que eu oro? Porque eu tenho alguém do meu lado orando, se eu não orar vou ficar com vergonha. Por que eu oferto? Porque tem alguém ofertando, se eu não ofertar vão achar que eu sou mão de vaca. Tudo tem uma motivação, e aqui o Senhor está nos ensinando que eu devo guardar de exercer a justiça se eu quero ser visto pelo homem. Mesmo que eu faça, isso não vai produzir galardão junto ao Pai Celestial. Olha o verso de número 2. Aí agora está onde muitas vezes a falta de interpretação nos leva a condenar pessoas que o fazem dessa maneira. Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem. Qual o motivo que eles fazem isso? Para serem glorificados, para serem valorizados, para serem honrados, reconhecidos diante das pessoas. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus está falando que é pecado fazer isso, irmão? Sim ou não? O medo, a dúvida, né? Então, para poupar você, não é pecado. O que Jesus está falando aqui é que quando eu faço isso com o objetivo de ser glorificado pelo homem, eu já vou receber uma recompensa. Não é pecado, não é ruim. Mas sabe quando eu crio uma lei em cima de um versículo sem analisar o contexto bíblico, sabe o que eu faço? Eu vou começar a julgar as pessoas. Olha, o fulano de tal, ele faz uma doação e põe lá na rede social, porque ele quer ser visto pelos homens. Ok, você está até falando de uma coisa que a Bíblia diz, não faça isso para ser visto, mas a Bíblia não está falando que é pecado. E geralmente quem vai condenar pessoas que estão fazendo isso são o quê? Pessoas que não fazem nenhuma obra social. Porque estão presas num conceito de que se eu fazer, eu tenho que fazer para ninguém ver. E se eu fazer para ninguém ver, o que me motiva a fazer? E por isso muita gente não faz, mas julga quem faz e está colocando na rede social. Eu quero te dizer, irmão, se alguém está fazendo e colocando na rede social para ser visto pelos homens, ele já recebeu a recompensa. Isso não promove nada no mundo espiritual. Jesus não condenou essas pessoas, não disse é pecado. Lá em Mateus 23, Jesus ele vai falar dos fariseus. O capítulo inteiro ele fala dos religiosos. O que ele diz dos religiosos? Os religiosos se assentam na cadeira de Moisés, eles gostam de mandar, eles gostam de comandar, eles gostam de mostrar a sua espiritualidade. Fazei tudo o que eles falam, mas não o que eles fazem. O problema é que muitas vezes a gente condena o que eles falam, quando deveríamos condenar o que eles fazem. Olha para cá, a recompensa existe, mas essa recompensa, hoje eu posso vir aqui e dar e fazer uma, que esmola que eu vou dar para o Gabriel,
Gabriel que vai me dar uma esmola, ele vai me dar como é que é? Um Honda Civic, EXL? EXL lá? EXL. Ele vai me dar uma oferta, irmãos. Aí eu vou rir demais, eu vou abraçar ele, cara, você é melhor, vou me dar uma ovelha que eu tenho, né, na casa profética. Amanhã eu não lembro mais dele. Sabe o que vai acontecer? Ele recebeu já o galardão dele. E o galardão do homem passa rápido. Uma prova disso é o seu salário, quanto que ele dura. O galardão do homem passa rápido. Você pode ajudar alguém hoje, daqui a um mês ele já nem lembra mais. Irmão, se eles esqueceram de Deus que os tirou da terra do Egito, você acha que eles vão lembrar de você? Se eles esqueceram do Senhor dos Senhores que abriu o mar vermelho, você acha que nós, Jesus está falando que se você faz com o propósito de ser glorificado, reconhecido, honrado aqui na terra, você está esquecendo que isso não vai promover nada no mundo espiritual para a sua vida. Então não condene quem faz, não condene, não use a Bíblia para condenar quem faz, porque eles já receberam a recompensa. É melhor fazer e receber a recompensa aqui do que não fazer nada. Pelo menos estão fazendo. Agora, se você quer uma recompensa no céu, onde nem o ladrão rouba, nem a traça e nem a ferrugem corrói, então o Jesus te ensina a fazer outra coisa. Verso 3. Verso 3. Tu, porém, quando você deres a tua esmola, ignore, não é quem está olhando, a tua mão esquerda, ignore o que faz a tua direita. Jesus não falou ignore, se tem alguém vendo, não faça, não. Se fosse assim, como nós poderíamos ensinar os nossos filhos a ser bondosos? Ele tem que ver você ajudando alguém que tem necessidade, sim ou não? Como nós poderíamos ensinar e ser o sal da terra e a luz do mundo? As pessoas precisam ver as nossas boas obras. O que Jesus está ensinando aqui, ó, que a tua esquerda ignore o que faz a tua direita. Dentro de você, dê a esmola ali, mas esquece que você deu a esmola. Dê esmola ali, mas depois não venha com a mão esquerda dizer, olha, eu dei esmola para ele. Olha, um dia eu te ajudei, um dia eu te levei para a igreja, e você hoje me despreza. O que a tua esquerda faz? Ó Deus, olha, Senhor, não sei por que isso acontece comigo, eu sou um homem tão bom, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, e por que isso está acontecendo comigo? Quem está entendendo, diga aleluia. Que é a motivação correta? O que Jesus está falando para nós aqui é a tua esquerda, não é lá fora, a tua esquerda. Volta aí capítulo 5, verso de número 13. Vamos refutar aqui, a Bíblia explica a Bíblia. Como é que o Senhor pode falar que você não pode dar para ser visto, quando tiver pessoas, e dizer assim para nós, vocês são sal da terra, vocês são... Se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta. Se o sal não altera um ambiente, ele não presta para mais nada a não ser pisado pelos homens. Verso, vai. Vós sois a luz do mundo e não se pode esconder, não se pode esconder as boas obras, a luz, o bom testemunho, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas se coloca no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante de quem? Dos homens. Para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Quando você interpreta a Bíblia da maneira correta, quando você não pega o versículo isolado, você não cria doutrinas que não são sustentáveis pelo contexto da Bíblia. O que Jesus estava ensinando é que você não deve fazer diante dos homens, com o propósito de ser visto e ser glorificado, porque quando o homem te glorifica, irmãos, fala assim, dá glória para Deus, dá glória para Deus. Ai, meu irmão, como você é bom. Ai, pastor, como... Dá glória a Deus, meu irmão. Não tem nada de bom em nós. O que tem de bom em nós é a presença do Espírito Santo. Se hoje eu sou bom porque um dia Ele foi bom comigo, é tudo dele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Aleluia. O que Jesus estava falando era isso. Qual é a motivação? Porque o que veio... A graça veio trazer para nós uma responsabilidade ainda maior. Se você só adulterava quando deitava com uma mulher, a graça veio trazer uma responsabilidade maior, porque agora você não vai ser julgado por aquilo que aparenta, mas por aquilo que está dentro. Eu, porém, vos digo, se você olhar com uma intenção impura, já pecou com ela, no seu coração. Deus hoje não...
ele não procura mais quem apenas é um sepulcro caiado, bonitinho por fora, mas por dentro tem motivações erradas. Quem está entendendo que precisa de Jesus nessa noite? Se Deus olhar meu coração aqui hoje, irmãos, lá no fundo do meu coração, Deus tem misericórdia de mim. A Bíblia nos mostra o quanto nós precisamos de um Salvador. Quantas vezes nós já fizemos coisas por motivação errada? Quantas vezes nós já fizemos coisas para ser glorificado? Quantas vezes nós já fizemos coisas para parecer espiritual e não ficar fora da patotinha espiritual, irmãos? Aí vem alguém que cai de fato no espírito, e por causa de algumas pessoas que interpretam errado, ou que têm medo, que querem ser vista dos homens, que não querem ficar de fora, que não querem parecer menos espirituais, aí alguém cai e cai na carne, cai porque estava emocionado, e cai porque viu Abel ofertando, e eu também quero ofertar, eu também quero cair, e por isso aí, quantas pessoas falando, olha, isso aí é carne, isso aí é carne, isso aí não é de Deus. Mas eu declaro, irmãos, que Deus tem os seus remanescentes que vão se levantar nesse tempo, pessoas que vão começar a estudar a Bíblia de uma forma profunda, que vão entender, irmãos, vão começar a entender tanto o Velho quanto o Novo Testamento, e vão ser sal da terra e a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Então o problema não é fazer diante dos homens, é o motivo que você faz. Se a motivação é ser visto, você não tem galardão lá, você já vai receber sua recompensa aqui. Mas se o motivo é o Pai que está no céu, a minha esquerda não vai cobrar reconhecimento daquilo que fez a minha direita. Aleluia! Vamos lá, vamos ao próximo princípio. Mateus capítulo 6, o verso número 5. E quando orardes, isso aqui é muito interessante, é muito lindo, irmãos. E quando orardes, presta atenção, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Atento o que está escrito aqui. Eles já receberam, me ajuda a pregar, gente. Eles já receberam. É um culto de estudo, é um culto menos movimentado, mas isso aqui está fundamentando a tua vida, assim como nós oramos aqui, tu és o meu fundamento. Fundamento é aquilo que sustenta a tua fé, e ainda que a figueira não floresça, o fundamento é que vai sustentar você. Em verdade vos digo, olha, não é pecado. Talvez seja pecado porque eles erraram o alvo, mas eles não vão para o inferno porque eles oraram em pé, eles não vão no inferno, simplesmente a recompensa deles não vai vir do céu, vai vir da terra. Vai dizer, olha que homem espiritual, você viu como ora, você viu como prega, você viu como canta. O que adianta, irmãos? Eu vi o testemunho uma vez de um pregador, pregando para homens, e falando de um pastor, onde que a esposa chegou e falou, olha, a esposa não, foi o filho falou para a esposa, mamãe, por que o papai não é assim lá em casa? Por que o papai não é assim lá em casa? De que adianta? As pessoas de repente, olha como ele toca, olha como ele prega, e você se aceita pelos homens, mas quando você chega em casa, a sua mulher não consegue olhar na sua cara, o seu filho não consegue ter um tempo de comunhão com você. Isso tudo está ligado a uma necessidade que nós temos de ser aprovado do lado de fora, e às vezes você não teve aprovação dentro da família, e hoje dentro da sua casa você não se importa com a aprovação do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, porque você nunca teve na sua casa, então você vai buscar sempre fora, e aí você não vive a verdade que te liberta. Mas eu quero profetizar que por meio desta palavra nós estamos sendo lavados, pessoas que vão deixar de buscar a aprovação de homem, e a sua motivação vai ser fazer obras para que o teu tesouro esteja no Pai que está em secreto e que vai te recompensar. Quando orardes, eles já receberam recompensa. Não é pecado, o diabo não vai lá pegar, a oração não está passando do teto. Qual é a recompensa do fariseu que orava na parábola de Jesus? Orava no primeiro banco dizendo, graças eu te dou, Senhor, que eu não sou, que eu dou meu dízimo, que eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou meu dízimo de tudo, e eu não sou como aquele pecador lá no fundo. Qual era a recompensa dele? Sentir bem, porque não era pecador. Só que isso passa, irmãos,
Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um dia a gente se frustra com a gente. Um dia você vai gritar quando não queria gritar. Um dia você vai fazer uma coisa que você não queria fazer. Paulo fala em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não desejo, isso de repente eu vejo operar na minha vida. Pedro se frustrou porque ele queria ter uma aprovação de Jesus. Não, Jesus, eu vou contigo. Mas quando ele se encontrou com ele mesmo, com os seus medos e as suas limitações, ele ficou frustrado. Mas eu quero te dizer, Deus está nos lavando nesses dias, porque o teu fundamento é Ele. Por isso o dia que vier a frustração, o dia que a figueira não florescer, o dia, como disse a pastora Adriana aqui, o dia da tribulação e da angústia, você vai ficar firme, porque você não está sustentado em suas obras, você está sustentado nele. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então não ore para ser visto, porque não condene quem faça isso, não condene. Jesus não está condenando orar no templo, pelo contrário. Você vai pegar o livro de Atos, para a gente ganhar tempo, você vai pegar o livro de Atos e você vai ver Pedro e João subindo do templo Formosa para orar, na hora 9, às 3 horas da tarde. Porque, irmãos, se eles já estavam reunidos, eles estavam no cenáculo, eles tinham um cenáculo para eles, por que eles vão lá no templo orar? Porque, irmãos, porque eles sabiam o peso que é uma eclésia, o ajuntamento dos santos, onde há unidade, onde o Senhor ordena a bênção, aleluia. Por que Jesus ensinava nos cenáculos, quando ele ensinava na sinagoga? O problema não é orar em pé, o problema não é orar na praça. Às vezes você pode ir lá na praça orar e evangelizar. O problema é, se você está fazendo para ser visto pelos homens, você vai ter recompensa aqui na terra, é passageira, amanhã vão te esquecer. Quem lembra aqui de Jimmy Swaggart? Irmão, Jesus está voltando. Só os mais velhinhos, né? Jimmy Swaggart. Brincadeira, os mais experientes. Grande pregador. Mas ele caiu em pecado. Talvez hoje ninguém mais lembre de uma pregação que ele fez. E se um dia alguém se comoveu com uma pregação dele, passou. Quem está entendendo? Tudo que vem do homem é passageiro. Tudo nessa vida passa. Até a uva passa. Sem graça, né? Jesus. Tudo é passageiro. Mas quando, olha o verso de número 6, olha o que Jesus vai ensinar para mim e para você. Quando eu sou criança, eu preciso ter leis. As leis são necessárias para que eu vá crescendo e aprenda a ter uma responsabilidade, uma disciplina com algo. Jesus ele vai falar no verso de número 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Quando eu pego só esse versículo aqui, se eu pegar e ficar só nesse versículo sem entender o contexto, eu posso levantar novamente uma falsa doutrina, que eu só posso orar sozinho no quarto. Então o filho não vai ver o pai orando, porque como ele vai aprender a orar se ele não vê o pai orando? A esposa não vai orar junto com o marido. Nós vamos quebrar alguns conceitos e paradigmas aqui nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. O que Jesus estava ensinando para nós é que eu devo entrar, se eu quero de fato ser ouvido, eu devo entrar em um lugar secreto, em um lugar onde o homem não pode ver, porque se eu oro, irmãos, eu tenho uma dificuldade, por causa do entendimento rígido que eu tive no começo da minha conversão. Eu tenho dificuldade, por exemplo, orar em público, até hoje, mas hoje o Senhor me liberta em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque existe um justiceiro aqui dentro de mim que muitas vezes quer fazer as coisas para ser aprovado. Ei, quero falar uma coisa para você. Jesus já te aprovou. Ele te elegeu quando você ainda era pecador. Ele te elegeu e te escolheu, Ele te comprou, está selado. Nada mais te separa do amor de Deus. Só que aí eu tenho dificuldade de orar em público, justamente por isso. Tem hora que eu estou orando, irmãos. Vou confessar para você, talvez alguém esteja assim e possa ser útil para você. Tem hora que eu estou orando e eu penso assim, não, estou orando, só que a pessoa está pensando que eu estou orando, não, estou orando aqui, mas será que eu oraria isso?
existe um impostor dentro de mim, existe um impostor dentro de você que quer impedir que a obra de Deus seja feita na liberdade. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Que Jesus estava falando, você aprenda, entra num lugar secreto e começa a orar ali. Porque quando você ora no lugar secreto, quando você não está no monte, você não precisa ser espiritual com medo de, se você não orar, alguém vai vir e puxar a mão assim. Eu já participei de montes, irmãos, que estava lá todo mundo: ora, irmão, você está calado? Ou o pastor assim: ô, gente, aqui não é lugar de dormir não, vamos orar. Aí você acaba orando, sabe por quê? Porque você quer ser visto pelo homem, pelo menos para não ser xingado. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas hoje quebra esse medo, sabe por quê? Você não vai mais orar para ser aprovado ou desaprovado lá de fora. Você vai entrar num lugar de comunhão com Deus e com o Espírito Santo, irmãos. Porque você vai abrir os teus lábios, não é para ter vergonha de quem está, não, vai fechar os teus olhos. A minha estratégia quando eu tocava no louvor era essa: eu subia aqui, eu fechava o olho e ia, irmãos, eu não queria ver quem estava vendo, porque às vezes o violão está desafinado, às vezes nós erramos alguma coisa, e a gente faz alguma coisa, e se você olha para alguém fazendo assim, meu Deus, já fui desaprovado pelo homem. Qual que era a minha estratégia? Eu subia aqui, fechava o olho, só abria depois. Cada um Deus vai dar uma estratégia, mas preste atenção. O que Jesus estava ensinando: não ore para ser reconhecido, porque a tua oração pode não passar, você vai ter recompensa, mas você não vai orar o que de fato, o que Deus quer que você ore. Mas quando você ora ao teu Pai que está em secreto, o teu Pai que está em secreto te recompensará. Agora deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te mostrar alguma coisa. Jeremias capítulo de número 17. Vamos ver se eu acho aqui esse texto agora. Jeremias de número 17, já estou terminando. O verso de número 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, irmãos. A Bíblia está falando que o meu coração, ele é corrompido pelo pecado. Por mais que eu tente não pecar, por mais que eu tente ter a boa motivação, vai às vezes permear pensamentos na minha cabeça que não condizem com a palavra de Deus, e eu devo refutá-los com a palavra de Deus. E o que diz a Bíblia aqui? O coração enganoso e corrupto mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Verso seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu quero te ensinar que existe um lugar secreto, porque lá no quarto alguém pode até te ouvir. Agora tem um lugar secreto, quem o conhecerá? Eu estou aqui, ninguém sabe o que está passando aqui no meu coração. Está aqui o Felipe, aqui, ninguém sabe o que está passando no coração dele. O Luciano, ninguém sabe o que está passando. Mas Deus, a Bíblia diz que em esse lugar secreto, Deus conhece. Ele sonda, Ele conhece os meus pensamentos. Então tu, quando orares, lembra do lugar secreto. Não adianta você entrar na porta do quarto, fechar, achando que agora eu estou fazendo a coisa certa. Mas você está falando palavras que não estão aqui no teu coração. E quando você tem esse entendimento e essa maturidade, você começa a andar aí na rua, você está orando em secreto. Lá no teu trabalho está orando em secreto. Está no banheiro, está tomando banho, você está orando no secreto. Porque você entende que no secreto é um lugar onde somente você e Ele tem acesso. Aleluia! Deixa eu ver se dá para ir mais um aqui. Volta lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que você tem necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Somente até aí. A Bíblia também me ensina que a oração, ela não existe um período determinado e marcado. Quanto tempo eu tenho que ficar de oração? Muitas vezes tem pessoas que ficam 1 hora e ela fica falando. E quando, irmãos, nós temos pouco assunto para falar o mesmo assunto 1 hora, deve ser complicado, né? Você já teve com alguém que fala a mesma coisa o tempo todo? Imagina Deus está te ouvindo na sua oração e você, ai Deus, por favor, restaura o meu marido, por favor Deus, restaura o meu marido. Filho, eu sei a sua necessidade. Agora existe uma parte da oração que muita gente às vezes desconsidera. Quando Jesus ensina a gente a orar, Ele começa dizendo assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nós lemos aqui o Salmo de número 19, hoje de manhã. Põe o Salmo de número 19. Aleluia. O Salmo de número 19, irmãos, eu dei essa tarefa de casa para as pessoas de manhã também. Ele nos ensina a orar. Tem 3 momentos de oração aqui. Você sabe o que você pode ficar 1 hora na presença do Senhor fazendo? Primeiro, adore o Senhor. Adore. Porque no ambiente de adoração você vai atrair a presença dEle para o lugar onde você está. Deus habita no meio dos... Adore. O que diz aqui? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Vai indo, vai andando. Um dia discursa outro dia. Uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Olha que adoração mais tremenda. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo sai dos seus aposentos, e se regozija como herói ao percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e vai até a outra o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Primeiro ponto. O que o salmista estava fazendo? Adorando. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sol. Olha que maravilha que o Senhor criou. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pelas obras que o Senhor tem feito e tem revelado na minha vida. Quão grande é as suas obras. Quão grande é o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Jesus nos ensina: vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Santifica, adore a Deus. Comece sempre com adoração. Vai orar, comece com adoração. Estenda a adoração até que você sinta que o ambiente está mudando à sua volta. Quando o ambiente começar a mudar à sua volta, você começa a orar: ah, Pai, me dá o pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Me dá o pão e me perdoa o pecado, porque se eu agir fora da tua palavra, perdoa o meu pecado, como eu vou perdoar quem agiu fora da palavra comigo. E aqui o salmista começa a dizer sobre a palavra, o verso 7: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Senhor, restaura minha alma. Eu quero encontrar restauração na tua lei. O testemunho, as obras que o Senhor fez, parando o céu para Josué lutar, abrindo o mar vermelho. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, porque é melhor você temer a Deus do que confiar nas leis da física, da matemática, da astronomia, da financeira. Porque quando você confia em Deus, você tem sabedoria de fato. O mandamento do Senhor, os preceitos do Senhor, os estatutos. O que é um estatuto? É diferente de uma lei, é a maneira como se funciona numa casa. É uma maneira como, existe o estatuto da igreja, é a maneira como que a igreja é administrada. E o Senhor, Ele tem estatutos, uma forma de funcionar. Os estatutos, os preceitos do Senhor são retos e eles alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e Ele ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejosos do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos.
Aleluia. Esse segundo tempo é o tempo que você vai orar pela palavra, vai orar para você alinhar sua vida com a palavra, para você, Deus, abre as portas da palavra, abre o meu entendimento, eu quero revelação, eu não quero mais apenas leite espiritual, eu quero andar segundo a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés, perdoa se eu não tenho andado conforme a tua palavra. E o último momento, verso 11, além disso, é por eles que se admoesta o teu servo. Então, se eu pequei, Senhor, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. O último momento da oração é onde você vai pedir, porque às vezes você pode pedir uma vez, ou não pedir coisa nenhuma, porque Ele já sabe a tua necessidade, sabe que você precisa, antes mesmo que você peça. Quem está entendendo, diga aleluia. No último momento, é que eu uso talvez 5, 10 minutos, porque depois do ambiente de adoração, depois de orar a palavra, depois de receber revelação da palavra, a sua oração vai ser como flecha, a sua oração vai ser certeira, porque você vai pedir não segundo aquilo que você acha, mas segundo a intercessão do Espírito que intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. E quando eu deixo isso para o último, eu vou lembrar, além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Verso 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Senhor, me ajuda, aquilo que eu não estou enxergando, o pecado que eu não vejo, aquilo que eu acho que eu estou correto, mas não estou, me ajuda. Quem pode discernir as próprias faltas? Mas Senhor, me absolve das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Tu, quando orares, não useis de vãs repetições, entra no teu quarto, começa adorando. Pai que está no céu, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Senhor. Muito obrigado porque até aqui o Senhor me ajudou. Muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Muito obrigado pelas obras de Tuas mãos. Muito obrigado porque o sol nasceu. Muito obrigado porque hoje choveu. Muito obrigado porque hoje o Senhor deu oportunidades. Entre na palavra e termine com a sua petição.